Gravar, porque eu preciso gravar essa aula de hoje. Lógico, não é possível gravar todas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Duda, Isa. Anthony está chegando na área aí, deixa ele ligar o microfone. Bom dia, Anthony. Beleza, meu Bom povo? dia, Como professor. vocês estão? Firmeza? Bom dia, tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Acordei hoje, assim, a segunda-feira para mim é o melhor dia da semana, tá? Não sei para vocês, mas segunda-feira tem cara de renovo, tem cara de começo de dieta, começo de academia. Então eu gosto muito da segunda-feira. Uma oportunidade maravilhosa que a gente tem, graças a Deus, vivo. E hoje nós vamos, lá na página 78 do livro 2, tá? Vamos falar sobre as resoluções das equações de segundo grau. Antes da gente começar, né, como eu disse, essa é uma das matérias-chave, né, do nono ano. Vocês aprendem agora e quem aprende comigo, graças a Deus, nunca mais esquece, geralmente. E quando Professor, você falou 78? página 78, isso aí, do livro 2. Tá. E é legal que depois que vocês entendem isso, eu tenho alunos que até hoje, sem brincadeira, tenho alunos que até hoje estão no segundo ano, primeiro ano do ensino médio, e volta e meia eles me mandam uma questão. Léo, esqueci, cara, disso, você pode me lembrar? E não me manda prova, não, tá? Isso eu não resolvo, nem exercício avaliativo, mas me manda uma questão ou outra. Léo, você lembra disso aqui? Pode me dar um toque, manda um áudio para ele, e eles já lembram rapidinho, porque eles se dedicaram bastante. E é isso que vocês estão fazendo. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu fazer aqui um lembrete, né? Um remember, em inglês aí tá afiado. Remember do nosso assunto da aula passada, né? Nós falamos da equação de segundo grau, né? E aí eu ensinei a vocês, eu passei para vocês o que era uma equação de segundo grau completa e uma equação de segundo grau incompleta. Eu também falei, né, dos fatores, né, dos coeficientes numéricos A, B e C. Deixa eu ir lá para eles aqui agora. Ó, uma equação, só relembrando, tá, pessoal, que isso aqui é importante, a gente não pode esquecer. É crucial para a gente continuar a matéria. Uma equação na incógnita x é denominada de segundo grau quando estiver escrita nessa forma geral que a gente aprendeu, né? A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela é ao quadrado porque eu tenho um x ao quadrado, a incógnita ao quadrado. A, B e C são números reais, são coeficientes. A sempre é um número, né? O coeficiente do termo que multiplica o x ao quadrado. B é sempre que multiplica o x elevado a 1, né? Ali. E C é sempre o termo independente, ou seja, ele está sozinho na vida, é um número, sozinho, não multiplica x não, mas é um número, tá bom? Aí tem alguns exemplos aqui, né, de coeficientes, eu passei até uns exercícios para vocês devem ter feito. E agora a gente vem, pessoal, para começar o nosso santo grau da matéria, que é resolver uma equação de segundo grau. Eu expliquei para vocês rapidamente na aula passada. Ó, quem está chegando aí, se alguém chegar e eu não falar, vocês me desculpem, não chegou ninguém não. Eu falei para vocês na aula passada que isso aí veio do nosso plano cartesiano, né? Quando eu tenho o nosso plano cartesiano e a minha curva, no caso, né, ela encosta em x, quando encosta na reta x, o valor do y é sempre zero. Como eu tenho a equação do segundo grau, eu sempre vou obter duas raízes, né? Se eu tivesse a equação do terceiro grau, eu terei três raízes. Uma equação do primeiro grau, uma raiz só. Mas isso a gente vai construindo esses conceitos de pouco a pouco. Vamos falar então, vou começar pelo básico, né, pelo fácil, a resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Lembrando, a completa é essa aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, eu tenho os três termos. A, B e C são diferentes de zero, tá bom? Aí eu tenho os três, ela é completa. Se ela é incompleta, o que pode acontecer se ela é incompleta? De duas, uma. Ou o B é igual a zero, estou riscando aqui, ó, e aí fica ax ao quadrado mais c é igual a zero, é um jeito de resolver, tá? Ou o c é igual a zero, e aí fica ax ao quadrado x igual a zero. Lembrando que A ou B pode ser qualquer número, tá? Mas o jeito de resolver é igual,
né? Se, por exemplo, C for igual a zero, eu vou ter um jeito de resolver. Se B for igual a zero, eu vou ter outro jeito de resolver. Mas esses dois jeitos, eles são iguais entre si, quando independente do valor de A ou de B, tá? Do número ali. Então, só... Léo, e o A não pode ser zero, não? Gente, se o A for zero aqui, fica 0 vezes x ao quadrado. E o termo x ao quadrado some. Deixa de ser uma equação de segundo grau, vira uma equação de primeiro grau. Olha o que sobrou aqui, ó. X elevado a 1. Uma equação de primeiro grau, e aí ela deixa de existir nessa matéria, que é uma equação de segundo grau. Tá bom? Então, vamos lá para o que interessa. Vamos começar aqui. Vamos ver duas coisas. Como resolver uma equação de segundo grau incompleta, tendo C igual a zero, tipo aqui, no lápis aqui para escrever, tipo aqui, ó, o C, nesse caso, mais C, seria mais zero. O C é zero, ele foi cortado. Então, ficou na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Tá? Léo, exemplos aí. Já trouxe aqui um exemplo aqui de baixo, né? Mas deixa eu ir para o Paint, que eu fiz umas anotações maneiríssimas sobre isso aqui para explicar melhor para vocês, tá? Peguei até o mesmo no Paint e aí a gente vai focar nisso aqui agora. Deixa eu ir para o lado de lá. Bom, a primeira parte, que é essa aqui que a gente está vendo, né? Deixa eu só botar essa... Show. Ó, quando C é igual a zero, é aquele que a gente viu lá, tá bom? Quando C é igual a zero, a minha forma geral ela muda, né? C é igual a zero, eu corto zero e vira um ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Nesse caso, C é igual a zero, quando o termo ali que está sozinho na vida some, quando eu tenho só A e B, eu vou resolver por fatoração. Eu vou colocar em evidência. Léo, como assim colocar em evidência? Gente, quando a gente coloca alguma coisa em evidência, quer dizer que alguma coisa está sendo repetida. Vocês concordam comigo? Alguma coisa está se repetindo, por isso que a gente... Bom dia, Luiz. Chegou por aí. Luiz, página 78, tá? Se a gente está colocando em evidência que alguma coisa ela está se destacando, ela está se repetindo. Aqui na minha forma geral, logo de cara aqui, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Tá para cá. Deixa eu pegar um lápis. Ó, logo de cara aqui na minha forma geral, eu já vejo que eu tenho uma coisa, uma letra repetida aqui. Eu tenho X aqui e X desse lado. Ou seja, já tem como eu colocar alguma coisa em evidência, alguma coisa eu tenho em comum nos dois termos. Léo, A e B, eles podem ser colocados em evidência? Depende, né? Nesse caso aqui, vamos relembrar. Me ajuda aí. Qual o valor de A nessa equação aqui? Me ajuda aí, vamos lá. Quantos? Qual o valor de A nessa equação? Bia falou aí. Eu falei Sabe? 1. É isso aí, ó. 1. Quem está no lugar de A? 1, que não aparece, né? 1. Então é 1. E qual o valor de B? Tá fácil, né? 3. Beleza? Nesse caso, 1 e 3 são números diferentes. E entre 1 e 3, eu não tenho como colocar ninguém em evidência. Como que eu vou dividir 1 e 3 pelo mesmo número? Eu vou dividir por 1 e não vai mudar nem 1 nem o 3. Então, o número eu esqueço aqui nesse caso. Vamos para o simples, para o easy aqui, uma estrelinha. Eu tenho em comum, nessa equação aqui, né? X ao quadrado mais 3x igual a zero. O x, colocando em evidência, eu coloco o termo que se repete nos dois. O x é o meu termo em evidência. Como que eu sei que é o meu termo em evidência? É só você fazer o chuveirinho aqui na sua cabeça, ó, refazendo aqui, e se der a de cima, você acertou. Ó. X vezes x é x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x. A partir de agora, tem o pulo do gato. Não vou pular igual pulo na sala. Ou vocês querem que eu pulo? Fala aí. Quer que eu dou um pulo aqui? Precisa não, né? Não. Passar essa vergonha no YouTube não depois, né? Vamos deixar Uau. assim. Então, olha só. O pulo do gato aqui é que olha o que eu escrevi de vermelho aí. O de fora é igual a zero e o de dentro é igual a zero. Assim, Léo,
de fora igual a zero, dentro igual a zero. Eu estou falando dos parênteses. Opa, para cá. Minha câmera está mudada. Estou falando dos parênteses. Quem está fora do parênteses é igual a zero. E quem está dentro do parênteses é igual a zero. Então, Léo, vou fazer duas contas? Sim, meu querido, minha querida. Duas contas por quê? Porque é uma equação de segundo grau. Você vai achar dois valores de x. Então, a primeira conta que eu vou fazer aqui uma setinha. A primeira conta que eu vou fazer é essa aqui, ó. Quem é que está fora do parênteses ali? O x. O de fora é igual a zero. Então, x é igual a... Não, eu nem fiz conta, eu só escrevi. É isso mesmo? É isso mesmo, já achou o primeiro valor de x. E o de dentro é igual a zero. De dentro da onde? De dentro do parênteses. X mais 3, vou consertar ali, tá? É igual a zero. Vou puxar aqui para cima. X mais 3 é igual a zero. Tá, Léo? Aí eu tenho uma conta. Eu tenho que resolver então, né? Tem. Só que é muito simples. Se eu quero saber o valor de x, eu vou deixar o x sozinho de um lado. E o mais 3, o 3, ele vai para o outro lado, negativo. Então, fica aqui o valor, depois eu conserto aqui, tá, pessoal? X é igual a menos 3. Deixa eu puxar aqui para cima, abrir aqui que vai melhorar. Tá aí, ó. X é igual a menos 3. Léo, eu achei dois resultados para x? Sim, meu querido jovem mancebo. Mancebo é jovem, tá? Para quem não sabe. X é igual a zero. X é igual a menos 3. Léo, mas como assim? Pode x ter dois valores? Sim, meu querido, eu tenho um x ao quadrado. Sempre que eu tenho um x ao quadrado, eu vou ter dois valores para x ali. Léo, sempre vão ser valores diferentes? Depende. Pode ser valores iguais também, mas isso a gente estuda só depois, tá? Eu vou trazer esses casos para vocês. Enquanto eu ligo a aula do professor Gabriel agora, 2 minutinhos, como sempre, dá uma lidinha, segundo exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Dá uma olhadinha no segundo exemplo da página 78, tá? Porque o exemplo da letra B, ele é um pouco diferente aqui, ó, da letra B. Ele fala de algumas coisas que vocês têm que dar uma olhadinha aqui, são importantes. Então, antes de eu resolver, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui. Por exemplo, eu vou ter que abrir, isso vocês já aprenderam, né? X menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. Bom, isso é o quadrado da diferença de dois termos. Lembrou aí da matéria? O quadrado da diferença entre dois termos. Qual é o valor do quadrado da diferença entre dois termos? Eu posso ou calcular tudo, ou posso pegar a minha formulazinha, que eu pedi para vocês fazerem o mapa mental, e já escrever direto. Foi o que o exercício trouxe aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Dá uma lidinha aí, 2 minutos eu já estou de volta, tá? Rapidão. Dá uma olhadinha na resolução final aí, ó. Ele achou dois valores também. Note que sempre
Nesse caso, um valor de x vai ser zero. Sempre vai ser, tá? Continue, já estou chegando. Já de volta. Ó, aqui, pessoal, aconteceu o seguinte. Antes de nós resolvermos, eu nem levei lá para o exemplo no Python, não, porque aqui a gente já entende já. Ela é um pouquinho mais complicada, mas o que que complica aqui nesse caso, antes de resolver a equação de segundo grau, quando eu falo resolver, é achar a solução, os dois valores de x, eu precisei primeiro abrir essa parte, né? X menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. Isso tudo deu x ao quadrado menos 6x mais 9. E aí eu começo a fazer contas. Ó, percebam aqui que ele fez esse, deixa eu tirar, ele fez esse mais 9 menos 4. Mais 9 menos 4, 9 menos 5. Depois, o que que ele fez? Ele pegou 2x mais 5 e trouxe para esse lado. Né? Por que que ele trouxe para esse lado? Porque na minha equação de segundo grau, para eu resolver uma equação de segundo grau, ela sempre, deixa eu pegar uma seta gigante aqui, ó, ela sempre tem que ser igualada a zero. Sempre. Léo, sempre para eu resolver a equação de segundo grau, ela tem que ser igualada a zero? Sim. Por que igualada a zero? Porque quando y a zero, eu vou achar os valores de x. Lembra? Eu falei disso na aula passada, retrasado. Então, eu sempre vou ter que igualar a zero. Tá bom? E aí, ele... Aqui virou matemática, né? O que ele fez aqui? Ele fez menos 6x. Opa! Menos 6x menos 2x, pegou os termos semelhantes, né? E agrupou eles. Menos 6 menos 2 é menos 8x. E depois ele diminuiu, né? Mais 5 menos 5 é zero. Sumiu o termo c, virou x ao quadrado menos 8x. Eu coloquei ele, né? Eu não. Ele colocou em evidência aqui. Quem tem evidência entre x ao quadrado e 8x? O x. Colocando em evidência da x vezes x menos 8. Para você rever se está certo, é só você multiplicar aqui no chuveirinho, tá bom? Distributiva. O de fora, como sempre, o de fora é igual a aqui, x é igual a zero. E depois, numa outra conta, o de dentro do parênteses é igual a zero, que está aqui essa conta. Eu acho dois valores para x. X é igual a zero e x é igual a 8. Léo, como que eu escrevo a resposta final aí? Como que eu escrevo? Está aqui, ó. Portanto, o conjunto de solução da equação é S. S é de solução, tá bom? O conjunto de solução dessa equação de segundo grau, a 0 e 8, dois valores para x. Bom, no nosso caso lá na primeira, no Python, é 0 e menos 3, está aqui em cima, né? 0 e menos 3, dois valores para x. Se eu quisesse fazer, né, escrever esses valores lá no meu rapidamente aqui, só para vocês terem ideia de onde saem essas coisas, tá? Porque senão vocês não vão acreditar em mim. Se eu quisesse escrever isso no meu plano cartesiano, por exemplo, eu quero colocar menos 3 aí. Como que ficaria? Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Aqui é x, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E aí, aqui é y, né? Tá bom? Não vou nem colocar, porque y é sempre zero nesses casos aqui. Então, onde é que eu vou colocar, primeiramente aqui, o meu primeiro ponto? Ó, o meu primeiro ponto, quando y é sempre zero, tá? Porque a gente calculou dessa forma. O meu primeiro ponto é quem? 0 para x e 0 para y. Esse ponto está aqui na minha origem. Olha aí. 0 para x e 0 para y, tudo bem? Deixa eu só tirar aqui.
Gabi, você mandou para o 8º ano? Então ninguém não. Beleza. E o outro ponto é qual? Menos 3 para x e 0 para y. Ó, menos 3 está aqui, foi um valor de x que eu achei, e 0 para y. Se é 0 para y, não está nem para cima nem para baixo. E o menos 3, eu não coloquei o número, mas só para vocês terem uma ideia, está aí. Olha aí, marquei 2 pontos e os dois estão na reta x. Por que eles estão na reta x? Porque y é igual a 0. Léo, mas você falou uma vez que daria uma curva. Se eu ligar esses 2 pontos aí, não deu uma curva, né? Se eu ligar os dois, não deu uma curva. Com certeza. Um passo de cada vez. Mas eu juro para você, que quando a gente lançar outros pontos, outros valores de x, de y, né? X, tanto faz, dentro dessa equação aí, x ao quadrado menos 3x é igual a 0, vai se comportar dessa forma aqui, porra, ó. Dessa forma aqui. Léo, tá de brincadeira. Vai ser isso aí mesmo, esse buraco, esse vale aí, a gente chama de parábola, né? Sim, vai ser dessa forma. E lá na frente, daqui a pouco, daqui uns dias, né, a gente vai aprender a como desenhar isso aí, como trazer esses resultados para o nosso plano cartesiano. Eu só trouxe essa parte para vocês rapidamente, só para você onde a gente quer chegar, de onde saíram essas ideias, que não é à toa, e onde a gente quer chegar com esses números que a gente calcula. Então, onde a gente utiliza isso aí, por exemplo? Na engenharia. Como assim na engenharia, Léo? Ó, se eu rodar, olha só a aulinha de engenharia, hein? Se eu rodar aqui o meu eixo X dessa forma, né? É como se eu pegasse isso aqui, ó, um lápis, né, uma caneta, e rodasse o eixo X dessa forma aqui, esse sólido, essa curva, ela iria para baixo. E o que que formaria ali? Formaria tipo uma bola, né? De futebol americano. Pô. Tipo uma bola meio oval, assim. O desenho tá ótimo, pra vocês verem, né? De futebol americano. Então, Léo, quer dizer que eu consigo desenhar uma fórmula de um copo, ou de uma vasilha, ou de um carretel? Sim. Tudo isso é chamado de modelagem matemática. A gente estuda isso lá na engenharia, estudei bastante isso, só não uso isso porque eu não trabalho na área industrial hoje. Eu uso para ensinar vocês, para dar sentido nessa matéria, para vocês entenderem de onde saiu. Ah, Léo, mas eu não vou usar isso aí, não. Não vou usar. Mas eu provo para você que a equação de segundo grau tem tudo a ver com filosofia de vida. Você, se você vai tentar um projeto de vida novo, um emprego novo, ou vai tentar passar numa prova, você tem 2 chances. Ou você passa ou você não passa. Ou você namora com a menina, ou você não namora. Ou você casa ou você não casa. Ou você passa de ano ou você não passa. Sempre duas possibilidades nesse caso. E o que a gente e o que a gente está estudando aqui? A equação de segundo grau tem sempre 2 valores. Tá vendo aí? Provei para vocês que a gente usa a equação de segundo grau para a vida, tá bom? Só uma piada aqui, tenho certeza que ao vivo vocês iam rir. Mas, obrigado aí. Bom, vamos continuar então, tá? Léo, calma aí que eu tenho uma dúvida. Opa, show, fala para mim. Quando no primeiro exemplo e no segundo exemplo que você mostrou, não Uhum. tem o A corresponde a 1. E se tivesse o A com algum número, mudaria alguma coisa? Na realidade, o A existe, tá, Bia? O A é Não, 1. sim, mas ele só vale 1. Isso, eu vou trazer um exemplo aqui para você agora, para explicar a vocês como nós faríamos. Vou inventar um aqui agora. Se fosse, por exemplo, vamos lá, 2x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Essa é uma equação desse tipo, você concorda? Tem a x ao quadrado mais bx igual a 0, tá? C igual a 0 nesse caso. Show? Tranquilo até aí? Sim. Aí, nesse caso, Bia, boa pergunta, porque além de colocar em evidência o x, que eu sei que está se repetindo, eu tenho um número em comum entre 2 e 4 que eu posso colocar em evidência. Tem algum número entre 2 e 4 que divide o 2 ao mesmo tempo? Sim ou não? Acho que sim. Com certeza, né? É o 2. O 2 divide tanto o 2
2 dividido por 2 é 1. E esse 2 divide o 4 também. 4 dividido por 2 é 2. Então, o fator que eu coloco em evidência, nesse caso, desse exercício aí, da sua pergunta, é 2x. Abro o meu parênteses. E o que vai ficar dentro do parênteses? X menos 2. Opa, eu coloquei igual. X menos 2. Difícil hoje. Igual a 0. Léo, como assim x menos 2? Não entendi porque deu x menos 2. Meu querido, faz aí o chuveirinho de volta. Ó. 2x vezes x é 2x ao quadrado. Está ali em cima. Menos. 2x vezes 2, 2 vezes 2 é 4. E o x cola. Tá aí o fator. A partir daí, Bia, sabe como a gente resolve? Da mesma forma. De fora é sempre, a regra é a mesma. O de fora é igual a 0, o de dentro é igual a 0. O de fora é igual a 0. 2x é igual a 0. Quem é que passa dividindo? Eu quero saber o valor de x. Então, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Olha só que interessante. Vou botar aqui uma seta que eu inventei. Vai ficar x igual a 0 dividido por 2. Quanto que é R$0 dividido para nós dois? É 0. Não vai fazer diferença. Achei o x. E o que está lá dentro? X menos 2 é igual a 0. O que eu faço? Passo o 2 que... Opa! Ok, resultado. O que eu faço? Passo o 2 que está negativo para o outro lado positivo. Então, minha resposta final vai ser x igual a 2. Dois valores que eu achei. X igual a 0 e x igual a 2. Entendeu, Bia? Entendi. Então, o que você vai... Só resumindo aí para a galera que talvez não se manifestou, às vezes aparecer um valor diferente de 1 ali no A, né? Ax ao quadrado. Você vai colocar ele em evidência se der certo. Porque se não der também, se você tiver um 3x ao quadrado menos 7x. O 3 e o 7, eles não são divididos por nenhum número. Então, ele continua e não vai fazer diferença. É sempre o de fora igual a 0 e o de dentro igual a 0. Você resolve, né, da mesma forma sempre, tudo bem? Beleza. Beleza, vamos aqui para a próxima aqui, só para a gente finalizar a nossa aula. A próxima parte aqui é o segundo tipo, né? Equações na forma ax ao quadrado, só vendo o horário aqui, rapidão, que essa é a mais fácil de todas. Ax ao quadrado mais c é igual a 0. O termo dx, o 0 vezes x, sumiu, tá? Eu tenho o a, que está multiplicando x ao quadrado, e eu tenho o c, que é um número sozinho na vida ali. Gente, o livro traz para vocês duas maneiras de resolver. Só que eu peço encarecidamente que vocês só foquem na primeira maneira. Ensinei há mais de 6, 8 anos dando aula. Só a primeira maneira já resolve tudo e é muito simples. Ó, pra você ter ideia do tamanho, né? A primeira maneira, você resolve em 2 linhas. Vai ter que fazer um estadalhaço de coisa, tá bom? Então vamos lá, só na primeira maneira. Léo, como assim? Olha só, pessoal, aqui, ó, letra A. Vamos pegar esse exemplo aqui, depois a gente vai para o Paint para a gente finalizar a nossa aula. Letra A. X ao quadrado menos 81 é igual a 0. Rapidão, qual o valor de A? 1. E qual o valor de C? 81. Menos Não. 81. Isso, menos 81. O valor, show, Isabela, o valor do sinal sempre vai junto, tá? Porque a gente não fala mais um, mas o valor do menos ele vai junto ali, tá bom? Como que a gente resolve? Pessoal, eu tenho que achar o valor de x, então o x tem que estar sozinho. Quem é que está do lado dele ali? Negativo 81. Joga o 81 para o outro lado, então. Ele estava negativo, ele passa positivo. A partir de agora, vocês já viram isso, a gente já resolveu um monte de exercícios. O que a gente faz quando eu tenho o x ao quadrado de um lado e o outro número do outro? Eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Então, eu aplico a raiz quadrada nele. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Aplico a raiz quadrada no 81 também. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de 81 é 9. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, but, eu tenho que ter dois valores.
Aqui eu vou trazer uma desconstrução de conceitos na vida de vocês, me desculpem, mas uma equação de segundo grau, ela sempre tem, perdão, uma raiz quadrada, quando a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados, sempre tem dois valores. Lembra? A gente sempre usou um naquela matéria, sim, porque estava aprendendo, mas agora a gente está se aprofundando. Que número? Já está aí a resposta, né? Mas vamos lá. Que número multiplicado por ele mesmo é 81? 9. 9 vezes 9 é 81. Tem mais algum número multiplicado por ele mesmo que dá 81? Positivo? Menos 9. Ah, positivo eu não sei. Positivo? Não, positivo não tem não, eu falei. O 81 positivo, né? Então tem sim, ó. O menos 9. Menos 9 vezes menos 9 dá mais 81 de novo. Léo, então quer dizer que a raiz quadrada de 4, eu falei que é 2, na verdade é 2 e menos 2? Sim. Quer dizer que a raiz de 25 é mais ou menos 5? Sim. Sempre tem dois valores. Tá bom? São duas possibilidades ali. Que número multiplicado? A raiz quadrada é assim que a gente resolvia. Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. E menos 5 vezes menos 5 também é 25. Então, aqui a gente aprende, né? A gente aceita, reconhece que tem valores. E deixa eu ali, só dar um pulo no Python, que eu trouxe esse exemplo aí do 25 para a gente fechar nossa aula de hoje. Tá bom? Rapidão. Só para a gente fechar esse conceito aqui. Olha só. B igual a zero, eu tenho uma equação ax ao quadrado mais c igual a zero. Trouxe aqui, ó. X ao quadrado menos 25 é igual a zero. Quero saber o valor de x. Então, esse 25 negativo vai para o outro lado positivo. X ao quadrado é igual a 25. A raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E o valor da raiz de 25 é mais ou menos 5. Então, aqui eu tenho dois caminhos. Eu chamo de x' ou x1, x2. X', x2 linhas, tanto faz, tá bom? Aqui, ó. O x', o primeiro valor de x é 5. O segundo valor de x é menos 5. Tá aí. O conjunto de solução é menos 5 e 5. Lá no meu gráfico, né, no meu plano cartesiano, eu vou ter aqui menos 5 e 5 e o resultado, né, o ponto de encontro, quando o y é zero, né, porque a gente igualou a zero lá no início, vai dar aí os dois pontos e eu marquei, finalizei. Uso a mesma pergunta da Bia aqui agora para explicar para vocês. Léo, e se eu tivesse ali, né, o valor de A fosse um valor diferente? Vou colocar aqui um exemplo rapidinho para vocês analisarem como vocês fariam. Que muda pouquíssima coisa. Ah, vamos colocar... vou inventar um aqui. 2x ao quadrado menos... Vamos pegar um aqui que vai dar certo. Menos 200 é igual a zero. Aqui. E aí, como é que eu faço? Eu quero isolar o x. Se eu quero isolar o x, primeiro eu tenho que jogar esse 200. Então, fica 2x ao quadrado igual a 200. Agora eu pego esse 2 que está multiplicando o x ao quadrado e passo dividindo. Quando eu passo dividindo, deixa eu só apagar essa parte aqui, senão vai dar errado. Quando eu passo dividindo, o 2 fica 200 dividido por 2. E quanto que é 200 dividido por 2? 100. Então, fica x ao quadrado igual a 100. O que eu faço aqui agora? Aplico a famosa raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu corto e corto da x. E a raiz quadrada de 100 não é só 10. É mais ou menos 10. Dois valores para x. Opa, coloquei 100. 10 e menos 10. Viu aí? Sim ou não? Entenderam? Sim. Sim. Tranquilo, né, pessoal? Ó, prazer estar com vocês. Esse tema aqui, na verdade, era de ser... Até coloquei lá na aula de hoje, a gente ia começar a falar de equação em segundo grau completa. Mas faça os exercícios das incompletas a partir de agora que a gente já viu. E se você já quiser adiantar a sua vida, por umas páginas aí, já lê a completa e já adianta aí para vocês chegarem
afiados na nossa aula que vem da sexta-feira, tá bom? Pessoal, um abraço, foi um prazer estar com vocês. Espero que a família de vocês esteja todos bem de saúde, bem protegidos aí. E estou à disposição no meu WhatsApp, como sempre. E um abraço. Tchau, tchau. Falou, Léo. Abraço, Léo. Tchau. 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 Falou, Meta. Chegou aí, mas falou.